O cerco. Parte 8. Remédios levou os milicianos a outro campo de batalha. Eles repetidamente olharam para trás enquanto dispersavam. Ainz olhou para o espaço vazio onde eles estavam e murmurou para si mesmo. Aquela vadia, ela na verdade jogou tudo para mim. Este estado ridículo de eventos fez Ainz revelar sua verdadeira natureza. Normalmente, não teríamos uma cena como vamos lutar juntos ou algo assim. Ou obrigada por vir, vamos deixá-los todos para o Senhor, no mínimo, ela poderia ter sido educada sobre isso, poderíamos ter uma conversa de vai e vem com o Senhor vai ficar bem aqui. E assim por diante, e nem mesmo uma única palavra de gratidão depois de ser salva. Qual o problema dela? A frustração crescia em seu coração. No entanto, não atingiu o nível de raiva verdadeira, por isso não foi suprimida. Era como uma pequena chama de indignação fervendo dentro dele. Era como se alguém ferrasse um projeto por completo e o obrigasse a trabalhar horas extras, e a pessoa em questão que causará tudo simplesmente fosse embora. Não, eu ficaria mais bravo. Por exemplo, se eu fosse para casa jogar Yggdrasil, e a guilda já tivesse planos, eu estar atrasado causaria problemas para todos. Isso aconteceu antes, mesmo assim, todos me perdoaram naquela época. Assim alimentadas, as chamas minúsculas se transformaram em um inferno e, em seguida, foram extintas à força. Mesmo que minha raiva foi reprimida, ainda estou infeliz. Essa é a primeira vez que eu fui tratado de forma tão rude. Quando ela gritara cale a boca para ele anteriormente, a situação estava bem diferente. Em primeiro lugar, eles tinham concordado que Ainz poderia ficar fora desta batalha, mas Ainz ainda veio como reforço. Certamente qualquer um que tivesse uma noção do bom senso teria tomado um tom diferente ao se dirigir a ele. Todos os que Ainz conhecera até agora foram, pelo menos, minimamente educados. Foi por isso que Ainz achou estranho. Depois de esfriar a cabeça e procurar em suas memórias, Suzuki Satoru lembrou de ter encontrado pessoas como remédios várias vezes antes. Ainda assim, nada disso o confortou. Ainz virou seu olhar ainda irado para os 3 demi-humanos. Claro, não foi inteiramente culpa deles também. Ainz entendeu que ele estaria simplesmente descontando neles. O que deveria ter acontecido era que o medidor de relacionamento de remédios com Ainz deveria ter pulado para o máximo quando fosse salva do perigo no último instante, ela deveria ter se desculpado por tratar Ainz daquele jeito todo esse tempo, e então trabalharia arduamente por Ainz de todas as maneiras possíveis no futuro. Foi por isso que Ainz estava observando remédios do ar com perfeito incognoscível ativo todo esse tempo, e então entrou em cena para ajudá-la quando ela estava com problemas. Mas no final, as coisas acabaram assim. Ele não conseguia entender como acabaram assim. Se a cota do departamento não fosse atendida e estivesse perto do fim do mês e alguém desse um passo para compensar o déficit, certamente todo mundo ficaria grato a essa pessoa, certo? Especialmente se aquela pessoa tivesse terminado seu próprio trabalho há muito tempo e tivesse voltado do descanso para ajudá-los. Ainz observava o campo de batalha de cima, e tinha uma firme compreensão do quadro geral. Havia muitos lugares mais perigosos do que esse. Ele estava ciente de que a garota que o encarara todo esse tempo estava em perigo. Mesmo assim, ele tinha escolhido vir a este lugar porque queria vender um favor à pessoa de mais alta hierarquia que ele pudesse, melhor governar no inferno do que servir no paraíso, algo assim, e ele havia julgado que a capitã do reino sacro da Ordem Paladina era a pessoa de mais alto escalão neste lugar. Contudo, eu realmente estou irritado. Enquanto ele resmungava sem pensar, Ainz ouviu um riso penetrante. Parece que você foi deixado aqui. Que trágico, trágico. Um lich ancião. Em outras palavras, um indivíduo que é poderoso como lançador de magia. Existe a necessidade de ter cuidado. Eu não vi essa magia de parede antes, mas parece ser de um nível bastante alto. Então ainda por cima é um lançador de magia. Não sinto vontade de lutar. No final, é preciso vencer um guerreiro se quiser que as pessoas cantem contos sobre mim. Os 3 demi-humanos pareciam ter se recuperado da situação bizarra o suficiente para brincar um com o outro. Ainz se virou para olhá-los, e seus olhos se concentraram no demi-humano parecido com um macaco que parecia ter rido agora. Isso importa? Primeiro nós o matamos, então. Cale-se. Ainz interrompeu a conversa e lançou uma magia de 8º nível, morte. O sorriso do demi-humano, semelhante a um macaco, estava congelado em seu rosto enquanto ele desmoronava lentamente. O quê? O que você... Eu disse para calar a boca, não. Ainz mais uma vez fez uma conjuração silenciosa de morte. O demi-humano de 4 pernas entrou em colapso da mesma forma que o de antes. E o que aconteceu? O que está acontecendo? A demi-humana que permaneceu imóvel não entendia o que estava acontecendo, mas parece que ela já havia reconhecido quem havia feito aquilo. Foi você? Você matou esses 2 num instante.
O terror estava gravemente estampado em seu rosto. Seu corpo estava tremendo fortemente. Sim, sim. Ainz despretensiosamente fez uma conjuração silenciosa de morte na deme humana. Ela não morreu. Ela havia resistido à morte de Ainz. No momento em que percebeu isso, a mente de Ainz imediatamente mudou de marcha, entrando em um estado mental que poderia ser considerado modo de combate. Foi uma característica racial defensiva, uma magia de proteção que ela lançou em si mesma. Ela teria resistido normalmente. Um item mágico a protegeu? Ou era algo mais? Embora não se pudesse descartar completamente a possibilidade de ser uma mera coincidência, certamente ela não teria resistido com seu próprio poder. Ainz observara os três enquanto lutavam. Mesmo que ele não tivesse a medida completa de suas habilidades, Ainz estava certo de que eles não poderiam resistir ao poder de seus ataques mágicos em uma disputa direta. Quando Ainz refletiu sobre as razões para isso, ele sentiu que seria melhor ficar em guarda e deixar seu oponente fazer um movimento. Talvez ele possa descobrir algo que só poderia ser encontrado aqui. Ele gostaria de ver o trunfo empunhado por alguém que pudesse resistir aos métodos usuais de ataque de Ainz. Bem, não importa o que ela fez. Que perda de tempo. Se eu soubesse, teria deixado aquela mulher sozinha e ido ajudar em outro lugar. Eu estava pensando que se eu lutasse junto com aquela mulher, poderíamos ter feito um espetáculo de um difícil triunfo, então teríamos gasto um pouco mais de tempo em algum vai e vem.